Pronto, estamos ao vivo. Quer dizer, estamos gravando. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do SumaCast. No episódio de hoje, a gente vai conhecer melhor a história de um cara que se formou no ITA em 2019 no curso de Engenharia Mecânico-Aeronáutica. Durante a graduação, ele participou da Associação Atlética, é muita coisa, vou até olhar aqui na minha cola. Participou da Associação Atlética do ITA, foi gerente de projetos na Associação Acadêmica Santos Dumont, presidente do Centro Acadêmico, além de ter experiências profissionais na Ambev, na Delphos e atualmente atua como engenheiro de operações de voo na Embraer. Além disso, em 2022, ele passou por um momento extremamente delicado ao ser diagnosticado com um tumor no cérebro. Matheus Sombra, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado aí, Gabriel. Muito massa a oportunidade de estar aqui conversando aí, participando aí uma das primeiras edições aí do SumaCast. Então, vai ser uma experiência muito massa. Então, parabéns aí primeiro, né, pela iniciativa, pessoa aí que inspira pra caramba. Então, vamos seguir aí. Vamos lá. Matheus, primeira coisa que eu queria perguntar para você, eu sei que a gente quer entender melhor essa história, esse momento tão delicado que você passou, né, de ter um tumor e tão jovem, mas eu queria antes saber um pouco como é que foi a sua história. Como que você chegou no ITA, quando que você decidiu, de onde que você é, se você fez curso preparatório, ainda mais tendo em vista que o nosso maior público é de alunos de pré-vestibular, alunos de concurso, e saber um pouco da história das pessoas sempre traz aquela identificação, tipo, poxa, ele viveu a mesma coisa que eu, tá seguindo meus passos e acaba motivando a galera aí. Total. Bom, primeiramente, dar um background até geográfico. Eu nasci no sul, na verdade, eu nasci no Paraná, cidadezinha lá do interior que chama Francisco Beltrão, fica pertinho ali de Pato Branco, só que eu fiquei só 2 meses lá, foi só de berço, porque meu pai ele era gerente de logística na Sadia, e por conta disso, eu era transferido várias vezes lá por conta do trabalho. Então, eu passei 2 meses em Beltrão, aí de lá fui para Curitiba eu passei 1 ano e meio, aí de Curitiba eu fui para o Rio, eu também passei 1 ano e meio, só que até lá eu não lembro de nada, porque eu ainda era muito novo. Aí fui para Cuiabá, passei 1 ano, depois fui para Brasília, onde eu passei 3 anos. Seguindo, voltei para Cuiabá, eu passei mais 2 anos. Depois a gente foi para Matinhos, no litoral do Paraná. E lá, a minha mãe quis vir para Fortaleza aqui para cuidar um pouco da família, do meu avô, do meu tio. E a gente veio. Resultado, eu cheguei aqui com 10 anos, sendo que era a minha já 7ª cidade que eu estava morando. Então, foi um senhor nomadismo, assim. Foi bem nômade nesses primeiros 10 anos. Então, na prática, eu falo, inclusive, que eu nasci no Sul, mas na prática eu sou do Ceará, porque eu construí realmente a minha mente, a minha cultura, o meu sotaque também, tá tudo aqui praticamente. Então, na prática eu sou aqui do Ceará. E, bem, sobre a trajetória do ITA, eu conheci o ITA no 9º ano, na verdade, mas foi por conta de um cunhado meu, que ele chegou para mim um belo dia e comentou: ô, Matheusinho, você gosta tanto aí de exatas, assim, você gosta de estudar, faz algumas Olimpíadas aí de exatas, informática e tal, por que você não tem Twitter? Aí o que é esse negócio? Eu nem sabia na época o que era. Aí eu fui atrás, aí conversei um pouco com ele, conversei um pouco com os meus pais, vi o desafio que era o vestibular do ITA também, e, eu vou encarar o desafio. Mas eu não entrei já na preparação no 9º ano, nem no primeiro. Eu entrei na preparação para o ITA oficialmente no 2º ano, no ensino médio, que foi no colégio Aritsá. E foi lá que eu segui até a tão sonhada aprovação ali, graças a Deus. E o meu tempo total de preparação lá foi de 3 anos e meio, que foi essa metade do 2º ano, mais o 3º ano e 2 anos de cursinho. Então, no total, desde que eu cheguei, foram 3 anos e meio aí de preparação. E foi um ritmo de crescimento, assim, gradual, mas constante, bem bacana, principalmente com relação ao ritmo de estudos. Assim, porque eu não tinha costume de estudar muito fora do horário de aula, assim. O pessoal lá na turma ITA, mesmo tendo aula só à tarde ali, de
de 1h30 a 5h30 ali, mais ou menos, chegava 8 da manhã e ia embora bem mais tarde, depois que acabava. Eu não tinha esse ritmo no início, mas eu via que estava necessário. Primeiro que eu pulei eu dei um salto de matéria muito, muito elevado quando eu saí da turma regular ali para a turma I. Então, já tinha perdido muita coisa. E então eu estava tendo que estudar por outros horários também, fui atrás de livros e fui pegando o ritmo aos poucos. Aos poucos eu fui começando a ficar até um pouco mais tarde, depois eu fui começando a chegar um pouco mais cedo, fui pegando o ritmo aos poucos. Legal. Então foi um negócio gradual, assim. Então no terceiro ano eu cresci bastante no decorrer do ano. Mas eu tinha noção que, se eventualmente não passasse no terceiro ano, estava ok, que eu tava noção do ritmo que eu estava lá naquela época, então, de fato, eu fui mais ou menos um pouco abaixo da média ali, mas consciente, vamos tentar mais um ano. E aí, no primeiro ano de cursinho, foi o ano que eu mais estudei, disparado, foi o ano que eu mais dei o gás, assim, estudando, que eu cresci muito mais, assim. Então, eu estava bem confiante, mas o vestibular veio com algumas surpresas, principalmente a prova de física, que foi quando entrou relatividade. Então, pegou muita gente de surpresa nesse vestibular, que é o vestibular de 2014 2003 para 2014. Então, pegou muita gente de surpresa, aí esse aí me cortou. E eu fiquei balançado de tentar mais um ano, mas eu conversei com o meu coordenador lá da turma ITA, que também era formado no ITA, inclusive. Aí ele falou, não, cara, tenta mais uma vez aí, eu acho que você consegue, a gente dá o apoio. E eu fui para mais um ano, segundo ano de cursinho, e foi um ano muito divertido, assim, porque eu não estava tão, assim, bitolado nos estudos, porque eu considerava que eu estava com um crescimento bacana. Continuei na minha disciplina, né, com certeza, fui mantendo o ritmo, sempre refazendo todo o material, simulados e tudo, então estava sempre lá crescendo bem. E foi um ano que eu estava muito bem confiante, assim. Então, inclusive, quando estava mais ou menos perto ali, eu acho que era lá para setembro, outubro, eu estava conversando com a minha irmã um dia, e ela chegou a perguntar para mim, ô irmãozinho, você já pensou no que você vai fazer se você não passar no ITA? Aí eu peguei e respondi assim, não, pensei não, porque eu vou passar. Então, eu estava com essa confiança, assim, então foi bem legal, e essa confiança gerou um bom resultado. Então, eu consegui ser aprovado no vestibular de 2014 para 2015, foi bem bacana. Então, foi uma trajetória bem legal, não foi nada fora da curva, foi só um crescimento constante ali, gradual, e a gente foi pegando ritmo e deu certo ali, graças a Deus. Que ótimo. É aquela coisa de dar tempo ao tempo, né? As pessoas querem chegar no ponto B sem sem trilhar o caminho até chegar do ponto A até o ponto B, né? Então, acha que com um mês já vai desenvolver uma rotina de estudo, acha que com 6 meses já vai ter visto o conteúdo inteiro de um vestibular concorrido, seja ITA, seja medicina, qualquer prova concorrida. Precisa de tempo de preparação, né? Você precisa ter uma dedicação. É uma frase de Santa Teresa d'Ávila que é famosa, que eu estou sempre falando, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, com certeza. Vale muito entrar numa faculdade concorrida, numa boa faculdade, então é justo que você tenha que se dedicar muito para isso, né? Então, que ótimo, bacana perspectiva. Legal mesmo. Você já fazia Olimpíada Científica nessa época ou você não costumava fazer? Cara, eu fiz algumas Olimpíadas de exatas, eu fui bronze uma vez na UBF, fiz algumas Olimpíadas de robótica, mas só prova teórica. Tinha algumas coisas de programação também. Participei de OBM também, mas nunca fui tão medalhista assim. Cheguei a fazer seletiva, essas coisas. Mas eu participava. Vez ou outra eu participava de algumas Olimpíadas assim. Eu gostava. Mas era bem nessa linha. Legal. Agora eu queria entrar um pouco mais no assunto que você trouxe para a gente, né? Que a gente conversou aqui. Você falou que logo depois da sua formatura no ITA, né? 1 ano ou 2 anos depois da sua formatura no ITA, você foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Como é que foi isso? Tá, foi... Só um minuto. Quanto você tem hoje? Eu tô com 27, fazer 28 exatamente daqui a um mês. 5 de abril. Olha só. Então, tem 27 anos. Você formou no ITA com 20
25 ou 24? 25, né? 25. Caramba, vou ter que fazer as contas aqui. 19 mais 5, 24. Formou com 25, 24. 25, 25. 25 anos. E com quantos anos você foi diagnosticado com o tumor? Foi ano passado, entre 26 e 27 anos ali na Entre beirada. 26. 26 na prática. Olha, é muito cedo, né? Eu não tenho muita noção do quadro com que idade são diagnosticados tumores no cérebro, mas quando fala para mim um tumor no cérebro, eu não imagino uma pessoa de 26, 27 anos, né? E como que foi para você? Como é que você descobriu? Como que você teve essa notícia? Enfim, como é que foi isso? Tá, vamos contar a história aqui. Foi ano passado, né? No início do ano ali, metade de janeiro, eu comecei a sentir uns sintomas de gripe ali, achando que era um resfriado qualquer. Alguns dias depois, eu tive aquele famoso sintoma de perder o olfato e o paladar. Daí caraca, é Covid. Então, aí eu me afastei um pouquinho do trabalho, né? Peguei atestado e tudo. Só que junto com esse Covid, eu comecei a sentir um sintoma intrigante, que eu estava começando a sentir uma dor de cabeça, dá para dizer, um pouco diferente, assim. Na época eu não sabia o que era, achei que era só alguma coisa ali do Covid mesmo, Uhum, mas o que é uma dor diferente, né? Porque normalmente quando a gente está com dor de cabeça, é aquela coisa mais localizada, que fica latejando, assim, aquela coisa que se sabe mais como lidar. Mas o que eu estava sentindo, inclusive, eu escrevi várias vezes sobre isso no meu diário, eu escrevo diário todo dia, depois eu posso falar um pouco mais, Ah, legal. que era a sensação que a cabeça ela ficava meio que aquecendo, meio que fumaçando, assim, demais. E aí, quando eu tentava ver alguma coisa no computador, passava 2 minutos lá, já começava a aquecer tudo, e era um negócio bem mais geral, assim, não era um negócio muito localizado. Então, eu comecei a sentir isso. Aí, uma semana depois do Covid, o Covid passou. Aí, o Covid passou, Uhum. foi negativado, Tinha os dado positivo sensores naquele lá primeiro voltaram. momento. Aí eu passei uma semana positivo e aí depois negativei. Aí Tá. eu lembro que eu fiz o teste no sábado, aí deu negativo, tô bem, vou seguir a vida. Aí foi até passear um pouquinho na praia, só que nesse momento que eu fui passear na praia, a cabeça começou a pesar de novo. Aí eu, caramba, o que é esse negócio? Eu já não tô mais com Covid. Aí eu voltei no médico Uhum. e o médico comentou que podia ser só alguma sequela pós-Covid, né? Normal, porque o Covid, até onde se sabe, ele já tem alguns efeitos neurológicos, ainda não se sabe todos os detalhes, porque ainda é bastante recente, mas tem alguns efeitos, aí podiam pensar que era só alguma sequela normal. Então, me passaram um tratamento lá, um remédio lá para sinusite, suspeitava que podia ser algo assim nesse sentido, e eu comecei a tomar um antibiótico e estava tomando remédio para dor de cabeça também. E continuei seguindo. Então foi mais uma semana e esse negócio ainda continuava incomodando. E aí teve um belo dia, e esse belo dia foi dia 8 de fevereiro, tenho tudo salvo aqui na mente. Que mesmo tomando tanto antibiótico quanto remédio para dor de cabeça, numa determinada hora a dor começou a aumentar assim, sem parar. Ela foi escalando assim, foi pro infinito. Aí eu, caramba, tá muito ruim isso aqui, vou no hospital. Uhum. E eu cheguei no hospital, estava tarde, então não tinha neuro naquele momento. Então eu falei com um clínico geral, inclusive foi a mesma doutora que me atendeu quando eu fui diagnosticado com Covid, eu fui lá também. Então foi até interessante, isso aí foi irônico. E aí, eu lembro que ela perguntou lá no dia, você tá com essa dor de cabeça aí, vamos dar uma escala aqui, de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é a maior dor da sua vida. O que você tá sentindo? Ela mal parou de falar, eu já falei, 10. Com certeza, tipo, essa dor aqui tá surreal e tá incomodando pra caramba. Aí ela, então eu vou te dar um medicamento para dor, para você conseguir dormir, e você vem de manhã e faz a tomografia e a gente avalia o que realmente pode ser. Uhum. Então, tranquilo, eu tomei medicamento, voltei para casa, fui dormir lá quase 4 horas da manhã. Eu já estava trabalhando nessa época, porque eu não estava mais com Covid, então achei que estava
tudo ok. Mandei mensagem para minha chefe, mesmo na madrugada, falando, ó, chefe, eu tava tomando remédio aqui, tô indo dormir agora, tava ruim da cabeça, então não vou aparecer amanhã no trabalho. Pela manhã, no caso. Tava pensando, acho que não vai ser nada, então dá para aparecer de tarde. E tranquilo, eu voltei para casa, deitei, aí eu consegui, o remédio fez algum efeito lá, graças a Deus. Aí eu acordei, e quando eu acordei, a dor já estava começando a voltar. Meu Deus. Aí eu voltei lá no hospital, e aí dessa vez foi com a neuro. Conversei com a neuro, falei o que eu estava passando, e ela fez reforço que outros médicos especularam, pode ser realmente alguma coisa pós-Covid, mas dado que está realmente te incomodando tanto aí nesse nível, a gente vai te dar medicamento de novo e vai fazer a tomografia e vamos olhar qual que é. Então, eu fiz a tomografia lá para meio-dia, mais ou menos, e fiquei esperando. Fiquei esperando o resultado e eu estava lá no hospital esse tempo inteiro. Eu cheguei de 11 horas para meio-dia e fiquei lá. Nem lembro se eu cheguei a almoçar, talvez no restaurante, né? Nem lembro. Mas eu não estava achando que não era nada, né? Eu só alguma dor de cabeça lá, que ele ia fazer algum tratamento lá e vai dar bom. Então, estava esperando lá pela tarde. Inclusive, eu participei de algumas calls do trabalho que teve lá. Inclusive, estava tendo uma confraternização da diretoria, que eu participei lá, o pessoal tudo lá no call, lá no trabalho, lá no hospital, com o celular aqui de máscara e tudo, só acompanhando lá, que eu curto pra caramba esses momentos. E aí, logo depois do call, me chamaram para dar o resultado lá da tomografia. E a neuro que me atendeu era outra, não foi a mesma que tinha me passado, era uma outra. Então, eu lembro que ela chegou, eu entrei na sala e quando ela foi me falar, nas primeiras palavras, ela deu aquela ajeitadinha na cadeira, aquela respirada assim como vou dar alguma notícia complicada que tem que avaliar bem com como eu vou dizer. E ela falou na lata, eu não lembro se ela mostrou a tela do notebook no computador antes ou depois, mas ela também falou, você está com uma lesão cerebral expansiva que está causando uma hidrocefalia que, por consequência, está gerando um aumento de pressão constante na sua cabeça. Porque hidrocefalia, resumão rápido, quando você tem alguma obstrução na circulação do líquor, que é um líquido que fica onde o cérebro fica banhado e que fica circulando dentro do cérebro também. Então, se você tem alguma obstrução nessa circulação, começa a aumentar a pressão lá dentro, né? A pressão do líquido. Como a pressão de líquido é uma pressão geral na região inteira, então você sente na cabeça inteira. E eu lembro que no primeiro momento eu pensei, caramba, é exatamente isso que eu tô sentindo, é realmente uma pressão geral na cabeça. Então, a primeira coisa talvez não ter sido choque, ou foi junto com o choque, mas é mais a perceber, caramba, o diagnóstico é realmente o que eu tô sentindo, então faz sentido. Então, a parte analítica não falha independente do momento, né? Faz parte. Então, e ela continuou falando, você tá com isso aí, e provavelmente, a gente ainda vai confirmar o que é essa lesão, mas provavelmente vai ter que envolver cirurgia na sua cabeça, e a gente já entrou em contato com o neurocirurgião, que vai acompanhar todo o seu caso, e eventualmente operar, se for esse o caso, e você não vai sair daqui do hospital, você já vai ser internado daqui. Então, você vai lá para a enfermaria e espera que vão te colocar no apartamento. Então, do momento que você foi diagnosticado, você já foi internado. Sim, eu nem saí do hospital. Daquele momento, foi 40 dias aí até eu sair do hospital de vez. Eu saí uma vez para fazer ressonância só. E como é que você falou isso para sua família? Como é que foi contar isso para seus pais, para sua irmã? Então, eu fico até resgatando essas mensagens de vez em quando. Primeiro eu fui, quando eu fui no hospital no dia anterior para tomar o medicamento lá, meu pai foi comigo, né? Então, aí eu tomei o medicamento, estava lá comigo e tudo, então já tinha noção do que estava acontecendo. E no dia seguinte, como ninguém tinha noção da gravidade lá do negócio, eu fui sozinho, eu fui tranquilo lá, não estava com muita dor de cabeça, então eu peguei um Uber lá, fui por conta, tomei o remédio lá, então já foi controlando, e eu estava sozinho na hora que ela deu a notícia. E
Mas eu avisei na mesma hora. Eu mandei mensagem pro meu pai, aí eu falei pro meu pai, ó, pai, tô aqui no hospital, primeiro vou fazer a tomografia, e tiver o resultado eu te aviso. Aí depois que eu peguei o resultado, eu mandei mensagem para ele falando, ó, saiu o resultado, eu tô com uma lesão no cérebro, provavelmente vai ter que operar, o doutor responsável lá que vai me acompanhar, o doutor Flávio Leitão, e eu vou ficar internado já aqui, e eu já tô aqui na enfermaria, e eu lembro que eu escrevi assim, mas vem com calma. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, mas ó, vem com calma, vem tranquilo que estamos bem. Era bom, é isso aí. E aí ele veio, ó, tô no trabalho aqui, mas já eu chego. Ele chegou alguns minutos depois. E tem outro detalhe, que a doutora me falou também que eu tinha feito bem, porque eu dei uma resposta rápida. Porque tem muita gente, tem casos assim que as pessoas começam a sentir essa dor de cabeça um pouco diferente, só que acham não, é só uma dor de cabeça que tá mais forte, então vamos só socar mais remédio lá que vai dar bom. Só que o negócio pode começar a sair do controle lá, pode ser uma enxaqueca, alguma coisa, começa a sair do controle e fica bem mais difícil de lidar. Então eles falaram que eu tinha feito bem por ter ido logo, né? Então, e que a lesão lá, cara, na época não tinha feito a associação lesão-tumor. E aí ela, mas tá num local razoavelmente bom ali de lidar, então o prognóstico ali tá bacana. Então eu mandei mensagem lá pro meu pai, ele apareceu. E aí eu só tomei aquele choque lá na hora, mas depois eu centrei assim, não, vamos entender primeiro o que está acontecendo. Aquele, até uma figurinha que tem, vamos nos desesperar com calma. Vamos entender o que está acontecendo. Então, vamos tranquilo, sem fazer alarde, só seguindo. Então, aí eu liguei para minha mãe, aí contei, ó, mãe, eu tô aqui no hospital, tô com um negócio na cabeça, o bichinho crescendo aqui, mas já falaram com o doutor aqui, a gente vai averiguar certinho o que é o caso para estruturar os próximos passos. E aí eu falei com a minha mãe, aí eu liguei para minha irmã também, falei a mesma coisa, e eu falei com um casal de amigos meus também que são médicos. E para esses três, eu falei também o nome do doutor que me acompanhar, que era o doutor Flávio Leitão. E eu falei, aí continuei lá na enfermaria, meu pai já tinha chegado. Aí essas 3 vias que eu conversei, me retornaram falando praticamente a mesma coisa. Ó, esse doutor aí que vai te acompanhar é um cara muito animal. O cara fez mestrado na Europa, é presidente dos congressos de neurologia aí. Então, você está em boas mãos. Então, e ele realmente eu fui realmente abençoado com o Dr. Flávio, assim. Ele é um cara sensacional. Eu dou só um parênteses aqui. Antes dele me operar, depois de eu ter as primeiras conversas com ele, eu estava confiando nele 99%. Depois que ele me operou, eu confio nele 101%. Tipo, sério, assim, cegamente, porque ele é muito foda. Eu devo muita coisa a ele. E, então, aí essas 3 vezes aí voltaram falando, ó, esse doutor é muito bom, então você tá em boas mãos, e a gente tá aqui na torcida, e vai dar bom. E aí eu lembro que nessa mesma época, nesse mesmo momento aí, eu tirei uma foto minha de como é que eu tava para mandar, principalmente, né, eu mandei primeiro, se eu não me engano, no grupo do trabalho, que tem até no textinho lá do LinkedIn, que eu tirei uma selfie minha de baixo para cima, eu já tava com acesso aqui no braço, a máscara e fazendo o Vzinho de Vitória lá, e eu só coloquei, ó. Eu acho que eu até baixei a foto. Tem lá no texto, eu vou ver se eu acho aqui depois. Eu vou ver se eu acho aqui. Se você for no meu Instagram, lá tem o destaque lá todinho. E tem o destaque lá, eu juntei todos os meus stories lá e juntei no destaque lá, que é o Saga Sério, que eu chamei lá. E aí eu postei, eu mandei mensagem pro pessoal, ó, tô com esse negócio aqui, tô me internando aqui já hoje, mas o doutor é bom pra caramba, e eu tô tranquilo, gente, a gente não vai entender primeiro o que tá acontecendo, mas vai dar tudo certo. Então, tô na fé aqui que vai dar bom. E eu já comecei
a receber muito apoio e muito carinho, muito lindo da galera. Pronto, é esse aí o dito cujo. Então, essa aí foi a minha primeira, como é que eu posso falar? Compartilhamento da minha saga pro mundo. Olha Então, só. logo depois, aí, eu até leio aqui, né? Eu, depois de descobrir que tem um bichinho crescendo na minha cabeça, que tem que fazer uns exames, o doutor é fantástico e que estou super tranquilo. Boas energias que vai dar bom demais. Então, minhas Sempre primeiras de bom humor, esse lidadas com o Sombra. negócio foi. Oi? Sempre de bom humor, Sombra. Cara, a gente tem que alimentar sempre com coisa boa a cabeça, né? E eu comecei já recebendo muito apoio, muito carinho legal vindo de todo lado que eu tava falando com o pessoal do trabalho, falava com os meus amigos, falava com o pessoal do Paco, que é a atividade que eu faço lá, que é um conhecimento oriental muito bacana, que eu tô dando aula de arco e flecha agora, a coisa mais inusitada que tem no Paco, eu gosto pra caramba, Que bacana. e depois eu posso falar mais um pouquinho. Mas eu tava recebendo energia boa de todo lugar, assim, tipo, todo mundo, a gente tá mandando orações, só uma pessoa boa pra caramba, vai dar tudo certo, continua com essa energia legal, e vamos seguir. Então, eu comecei, dado que tá todo mundo dando esse apoio, eu vou atualizando o pessoal do que tá acontecendo com o tempo. Então, nesse mesmo dia eu internei, né, foi pro apartamento, aí eu lembro que eu mandei mensagem pro meu pai pedindo para levar um travesseiro, uma caixinha de som, para poder ficar ouvindo música lá. E aí nos dias seguintes ele levou o meu, pedi para levar o notebook, levar meu videogame, levar meus livros. E aí alguns dias depois eu pedi para levar meu violão também, então basicamente eu levei meu quarto todinho pro quarto do hospital. É de hospital, legal. E comecei a aproveitar. Então, foi um momento, pode-se dizer, bem sabático, assim, porque eu estava tranquilo, aí o pensamento, desde lá do início, era assim, eu tô com um bichinho na cabeça, eu fico falando bichinho, porque, até para não ficar falando muita palavra tumor, mas sempre era bichinho no início, porque eu nem tinha feito essa associação direta que eu falei lá no início, né, de lesão com tumor. Então, a gente confirmou isso na ressonância que eu fiz 2 dias depois. Então, aí Entendi. falaram que era realmente um tumor, então é isso aí. Mas, cara, tô com um negócio aqui na cabeça, ele está crescendo, então eu não posso ficar com ele aqui sem fazer nada. Ele vai ter que sair. O doutor, um cara renomado pra caramba, então já estava em boas mãos. O prognóstico era bom, então as Uhum. expectativas eram sempre boas lá desde o início, porque ele estava num local controlado, estava num cenário de crescimento também controlado, porque a gente começou a medicar cedo e Uhum. eu tô recebendo apoio, carinho e energia boa de todo canto. Então, cara, vamos seguir com a energia boa e vamos aproveitar. Então, aproveitei esse meu período sabático lá para me divertir pra caramba, assistir um monte de coisa, toquei pra caramba, pedi um monte de música, fiz amizade lá com o pessoal todinho lá do hospital, até chegaram a falar, Uhum. cara, tipo, a minha simpatia lá do andar. Então, tava sempre ali aproveitando, e sempre lá com energia boa, com expectativa boa. Uhum. E foi mais ou menos nessa linha. Foi legal pra caramba e eu me diverti. Então, um pouco dessas coisinhas que eu quero ir compartilhando e dar mais alguns detalhes com o tempo. Né? Enfim, esse é o Legal. resuminho da saga. Hein? Levar com leveza, né? Todo esse momento de dificuldade, né? Com De certeza. desafio. E deixa eu te perguntar, você sabe dizer se teve alguma causa diagnosticada para essa lesão, para esse bichinho aí? Cara, eu não sei ao certo, assim, de realmente uma causa específica, pode ser mais aquele emaranhado de células lá que resolveu encrencar com a minha cabeça, então a gente não tem uma causa bem. Então, inclusive, eu vou até mais falar disso com o doutor depois, mas até onde eu já conversei, não tem aquele negócio específico de que esse fato que aconteceu comigo que foi o causador de ter gerado lá a mutação, o emaranhado lá que fez o negócio expandir. Uhum. Quanto ao Covid, que eu estava lá comentando, ao que tudo indica, pelo que eu
pelo que eu conversei com o doutor, não tem uma relação causal direta entre eu ter pego Covid e o negócio ter se estruturado. Mas foi mais que o Covid ele pode ter servido como um detector para a existência do tumor, porque foi uma coincidência interessante, né? Eu começava a sentir esse incômodo justo depois que eu fui diagnosticado com Covid. Então a ideia, a teoria é mais que pelos efeitos neurológicos lá que o Covid eventualmente pode trazer, esses efeitos me ajudaram a sentir a mais lá do que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Então, ele foi mais um detector e dificilmente foi algum causador ou algum catalisador para a coisa toda lá do bichinho, entendeu? Então, Entendi. é mais nessa linha. Então, não tem uma causa clara. Entendi. Não ficou claro. E desde a graduação, sobre você tem um perfil bem ativo, né? Quando eu estava falando aí sua experiência, seu histórico, seu currículo, falei de infinitas coisas que você fez durante a faculdade e, enfim, a própria função, né, de presidente do departamento acadêmico, de diretório acadêmico, mostra isso, esse papel de estar à frente, né? Você acha que esse perfil te ajudou a lidar com essa situação que você passou? Cara, eu acho que sim, porque essas experiências aí, várias outras assim que eu passei, tanto durante a graduação como algumas coisas depois também, elas tiram a gente um pouco um pouco não, talvez muito, né, da Sim. zona de conforto e dão um medinho, né, querendo ou não. E aí tem até um ponto legal nessa questão do medo aí, que tem uma definição legal que eu vejo muitas pessoas falando por aí sobre coragem. Que coragem não é você não ter medo, é você agir apesar dele. Então, tipo, se você não tiver medo, assim, de nada, você tem altas tendências de ser um psicopata. Então, as pessoas têm medo, é normal. Então, mas a gente tem que buscar, lidar, agir, seguir, mesmo sentindo esse medo. Então, enfrentar alguns riscos, sair da zona de conforto e enfrentando novos medos também, que faz parte do processo também. Então, a gente passa por alguns perrengues quando está assumindo essas coisas, né? Querendo ou não, altos desafios, altas responsabilidades. Então, a gente vai lidando com isso. No início, tipo, nas primeiras grandes experiências, grandes desafios que a gente enfrenta, a gente tende a ter mais dificuldade, né, de lidar, faz parte, a gente fica ansioso, a gente vai atrás de pedir muita ajuda, inclusive pedir ajuda a gente pode pedir constantemente, né, isso vai na questão da humildade também, da gente considerar que a gente nunca vai saber tudo, então, às vezes dá mais ansiedade, dá mais nervosismo, principalmente nos primeiros momentos, só que conforme você vai ousando mais, você vai criando melhores formas de lidar com essas dificuldades que você possa ter. Então, pelo menos no meu caso, né, a gente aprende a analisar melhor o que está acontecendo, diferentes cenários, e atrás de reunir informações para ter bem mais segurança do que você está enfrentando e entender coisas, inclusive, era algo que eu estava pensando em falar mais para frente, mas eu adianto agora. Entender coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Então, ter noção disso faz uma diferença danada também. Então, não sei se você já assistiu Dark. Não. Já? Não? Tá. Mas Dark Mas é pode uma dar série bem spoilers legal. aí. Pode Hã? falar, pode dar spoilers, não tem problema. Não é tanto spoiler assim. É mais uma oração que é citado nessa série. Eu não lembro se eu vi essa oração antes. Se eu não me engano, foi antes, mas ela apareceu na série, então se tornou bem mais famosa por isso. Que é a oração da serenidade. Que é basicamente você pedir para ter serenidade para aceitar aquilo que você não pode controlar, coragem para mudar o que você consegue e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então,
você ter noção do que a gente consegue controlar, faz uma diferença danada. Aí tem essa oração e também tem o princípio 90-10, que eu acho bem bacana também, que diz que 10% dos efeitos que o universo realmente causa na gente vem do que de fato acontece. Então, os acontecimentos externos que nos afetam. Então, 10% dos efeitos são os acontecimentos em si. Só que 90% do como que o universo vai interagir com a gente vem de como a gente lida com as coisas. Então, eu super acho que faz sentido isso. Então, a gente buscar a melhor forma de lidar com tudo. E juntando com o negócio da oração da serenidade, normalmente o que a gente consegue controlar de fato é como a gente lida com o que acontece com a gente. Então, que inclusive tem coisas que a gente não controla que acontece e a gente controla a forma de lidar. Então, isso faz muito sentido também. E no meu caso, o que eu não controlava no cenário já do tumor, né? Nesse ponto, que era a expansão, o bicho, o bichinho que estava lá dentro, a cirurgia, tudo, toda a parte dos processos médicos, físico-químicos envolvidos lá em todo o processo, são coisas que eu não conseguia controlar. Então, vamos ver o que a gente dá para controlar, que é basicamente lidar da melhor forma e continuar seguindo. Então, com certeza, essas experiências, esses obstáculos, essas responsabilidades e dificuldades que vêm junto também, que eu passei, me ajudaram a criar ferramentas, e tanto emocionais quanto pessoais, profissionais, de organização e tudo, me ajudaram a desenvolver um senso de lidar melhor com tudo, né? Então, são aprendizados que a gente também consegue a partir das dificuldades e até das pancadas que a gente toma da vida, né? Às vezes, alguns aprendizados acabam vindo disso e das dificuldades, né? Das experiências, e com certeza isso me ajudou pra caramba a lidar isso da melhor forma. E junto também, claro, com alguns fatores externos que eu já mencionei, então, bênçãos como ser consagrado lá com um doutor fantástico, e a energia boa lá do pessoal, isso também alimenta a gente de uma forma muito positiva. Então, eu sou muito também de uma frase que eu vi o Mário Sérgio Cortella comentar num documentário que eu acho muito bacana também, se quiserem procurar, é um documentário chamado Eu Maior, tem no YouTube lá, gratuito, muito bacana, que é basicamente um documentário com várias personalidades, filósofos, esportistas, líderes espirituais, falando sobre espiritualidade e felicidade, então é muito massa. Legal, bacana. E a frase que ele comenta é uma frase que é atribuída a Benjamin Disraeli, que fala que a vida é muito curta para ser pequena. E quando ele está comentando essa frase, ele diz que essa pequenez, esse tamanho da vida que ele considera, está muito relacionado com a falta que a gente faz no mundo, no sentido de quanto que o mundo, de alguma forma, sente falta da gente na nossa ausência. E que o que tem a ver também com o legado e as marquinhas que a gente deixa, principalmente nas pessoas. Então, depois que aconteceu, que eu comecei a compartilhar com os meus amigos, o pessoal do trabalho, família e tudo, e eu estava recebendo tanto carinho, tanto apoio legal, e eu ficava pensando, caramba, quanto que eu estou presente no mundo, assim, e isso para mim é fantástico, é uma das, posso dizer que constitui um estado de espírito que o pessoal chama de felicidade, e menciona muito nesse documentário também. Então, isso me deixa realmente feliz, assim, eu perceber que eu estou presente no mundo, que eu estou deixando uma marquinha legal, e era o pessoal falando, ó, Sombra, você tem que voltar logo, porque você tem uma energia muito boa, que alegra muito o ambiente aqui do pessoal, essa animação toda, essa energia, e eu, caraca, tipo, eu tô presente aqui, tipo aquele negócio do Cristiano Ronaldo, eu tô aqui,
Então, é bem nessa linha. Então, eu aprender a lidar da melhor forma, mas ter o apoio também conta muito, que tem muito aquele negócio da física quântica que o pessoal fala do conceito de energia, que eu acho que faz muito sentido, que o universo está sempre vibrando ali numa frequência, e quando você vai recebendo aquele monte de energia boa, aquela coisa vai te agregando, assim. Então, eu acho que isso faz muito sentido, e é bem nessa linha. Bem Legal, bacana. que massa. Nesse período todo, você começou a refletir sobre suas prioridades de longo prazo. Eu entendi que foi muito importante esse período para você de entender coisas que eram importantes, como que você definia a sua felicidade, como que você enxergava o que, que era importante dentro da sua rotina. Mas você começou a repensar o que, que você esperava de você no longo prazo? Bom, essa é uma boa reflexão. Eu trabalhei um pouco nisso, de fato. Uma das coisas que eu estava pensando muito, que eu queria mandar para frente enquanto eu estava lá, era, primeiro, compartilhar essa história com o mundo ao máximo, né? Que eu acho que esse é um dos legados legais que eu posso deixar aqui, né? Tipo, mostrar como a gente lida com tudo, como que eu lidei, como que isso pode servir de exemplo e inspiração para as pessoas. E eu acho que é muito importante também a parte da gente prezar por viver, assim, de verdade, não deixar esses obstáculos te impedirem de se organizar, de poder viver melhor a vida de cada um, aproveitar, viver intensamente, se organizar. Inclusive, eu comecei, enquanto eu estava lá, a organizar melhor minhas finanças, né? Querendo ou não, também faz parte. É uma coisa que a gente tem que fazer, e isso me ajudou também a estruturar algumas metinhas lá de médio e longo prazo, para onde que eu queria chegar, em particular nessa parte das finanças também, que faz parte também. A gente tem que sempre levar isso em conta. Sobre a parte lá de estar sempre aproveitando, tem uma frase, inclusive, do filme Coração Valente. Eu tenho que assistir, inclusive, eu ainda não assisti, mas eu sei a frase que fala que todos morrem, mas nem todos necessariamente vivem. Então, é uma frase que eu acho forte pra caramba. Então, a gente tem que viver o momento presente, a gente aprende com o passado, se organiza para o futuro, mas a gente tem que estar aproveitando o presente também. Então, buscando experiências novas, sempre se renovando, buscando conhecimento, né? Então, estudando sempre coisas novas ali do que dá para praticar, mas aproveitando o presente também. Então, inclusive, tem uma frase, eu gosto de ficar fazendo referência de frase assim. Essa aqui é do Kung Fu Panda, que bem louca, né? Foi de filosofia para filme, para série, agora meteu um Kung Fu Panda no meio. Então, é uma frase do mestre Uguay, que é aquela tartaruga lá, que ele fala que o passado é história, o futuro é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. E é por isso que se chama presente. Olha só. Então, eu achei fantástico, assim. É uma reflexãozinha muito, muito bacana. E aí é mais ou menos nessa linha. Então, a gente vou estruturando alguns planos, fui pensando em algumas coisas do trabalho também, muita coisa eu pensei até depois que eu saí. Então, eu não estava querendo ocupar tanto a cabeça pensando, eu vou ficar fazendo tantos planos assim, mas depois eu consegui até me organizar melhor. Mas enquanto eu estava lá, eu dei uma refletida várias vezes no diário, eu dava uma escrevida sobre como que estava, né, as diferentes esferas da minha vida, para depois eu conseguir estruturar melhor. Então, me ajudou bastante. Principalmente quando eu comentei que era um momento sabático lá,
Uhum. é um momento que todo mundo tem que passar de vez em quando, né? A gente parar um momento, sair um pouco de toda aquela correria de rotina, de trabalho, de estudos e tal, para parar e centrar um pouquinho e pensar, cara, onde é que eu tô? Então, eu parava lá para escrever, ó, no financeiro, como é que eu tô? No trabalho, como é que eu tô? De saúde, como é que eu tô? Nos esportes, como é que eu tô? Na parte de doação lá para o mundo, como é que eu tô? Então, escrevi um monte lá, aproveitar o tempo livre total para fazer isso, né? Então, a gente estrutura tudo, tira uma foto lá do nosso eu agora, pensando que as experiências que a gente já teve no passado, Uhum. e juntar os pontinhos e pensar como que você pode juntar tudo isso e estruturar para o futuro, né? Para os planos. Legal. Então, deu para organizar bastante coisa assim. Foi bem legal. Bacana. Sobre, eu sei que isso é mais pessoal e fica à vontade se você não quiser responder, mas em algum momento você achou que não ia conseguir se recuperar, que você não ia sobreviver a toda aquela situação? Cara, acho que dá para falar. Eu não pensei muito nisso. Assim, de novo, eu estava sempre na parte do prognóstico, né? Aquela coisa que desde o primeiro dia era sempre o doutor era muito bom, tô tendo um apoio lá muito bacana lá do pessoal, o prognóstico era sempre bom, então as expectativas para a cirurgia dar certo eram muito altas. O doutor Flávio já participou em N cirurgias semelhantes dessa. Então, se eu cheguei a pensar, dá para dizer que foi pouco, mas nada que me paralisasse ou tirasse meu sono, por exemplo. Inclusive, esse é um detalhe legal. Eu não tive problema de sono enquanto eu estava lá. Eu sempre dormia, chegava à noite lá, apagava lá a pedra, acordava depois super animado lá. Às vezes até acordava com a fisioterapeuta lá, quase me jogando da cama, falando, vamos caminhar. E era sempre assim. Então, Legal. teve uma vez só que eu tive uma dificuldadezinha lá para dormir, mas de 40 dias, então foi só uma e não estava nem perto lá da cirurgia, mas eu consegui recuperar depois, então foi tranquilo. Antes da cirurgia, tipo, dias antes, admito que dava um nervoso, né? Dava uma ansiedade, porque ninguém é de ferro, é impossível. Com certeza. É, Impossível. mas não era nem ai, será que pode dar errado? Se der errado, o que eu faço? E aí, se vê esses pensamentos, na hora vem cara, você não controla isso aí. Então, segue no outro caminho, vai pensando lá, coisa boa, se eventualmente acontecer alguma coisa, a gente lida, mas sempre vislumbra as coisas boas e graças a Deus a, só veio coisa boa, né? Então, tanto que tinha alguns riscos, né, associados a essa cirurgia, que eu podia ter alguns problemas de memória, porque a região onde estava lá o tumor, ele fica perto de uma região do cérebro que chama tálamo, que, Uhum. que é relacionada à memória, então eu podia ter alguns problemas de memória e eventualmente perder alguma movimentação de alguma parte do corpo. Mas eu só fui descobrir isso horas antes, porque. Não, umas 12 horas antes, assim, na noite, porque o doutor veio falar comigo, porque tem que falar, né? Quando você vai fazer cirurgia, você tem que deixar o paciente, ou pelo menos os responsáveis, cientes do que pode acontecer. Então, aí ele me passou essa relação, então eram poucas coisas, mas tinham riscos, né? Só para deixar a gente ciente. Aí não, confio no doutor e vamos para lá. E no momento eu cheguei a pesquisar o que podia acontecer, como é que era a cirurgia, como é que eram os detalhes e tal. Cara, deixa com quem manja e a gente aproveita aqui. A única coisa que eu fiz, para não dizer que eu não pesquisei nada, foi acho que no dia seguinte a eu ter internado, alguns dias depois, eu fui atrás só de entender o que era a hidrocefalia. Então, eu só dei uma pesquisada no YouTube lá, peguei um vídeo lá de meia hora, tem umas anotações aqui no meu bloquinho, mas é só para entender o que era o negócio. Não foi atrás de tratamento, não foi atrás de cirurgia, não foi atrás de olhar nada disso. Para não Uhum. ocupar a cabeça com coisas que eu não consigo controlar, né? Controlar. Então, esse negócio do controle eu sempre vou reforçar. O que você não controla, cara,
não foca. Foca no que você pode controlar, vai lá fazer essas coisas, cresce, desenvolve e lida lá da melhor forma. Então, aí depois da cirurgia, eu fiquei eu tive uma dor de cabeça que ficava enchendo o saco depois da cirurgia, e eu ficava sempre questionando o que era essa dor de cabeça. Aí, às vezes, eu pensava, pô, essa dor tá incomodando, o que será que é? O tumor já saiu, então o que é esse negócio? Mas, conversando muito lá com o doutor, a gente entendeu que, na verdade, porque, tipo, querendo ou não, a gente mexeu no cérebro, né? E quando a gente mexe nele, ele fica tentando voltar ao estado normal dele, lá, assim, realocar tudo. E isso pode dar alguns efeitos. Então, isso varia de organismo para organismo. Então, no meu caso, é uma dorzinha de cabeça lá, pós-operatória, né? Normal, podia acontecer, ficou por um tempinho a mais ali, mas depois passou. Eu ficava mais intrigado com o que era aquilo, então, mas nada de achar, ai, será que não vai dar certo e tal, tem algum problema. Se eventualmente desse alguma coisa, a gente lidava. Graças a Deus não deu. Então, e eu estava sempre alimentando coisa boa, né? Essa parte de energia eu acho que fez muito sentido e me ajudou pra caramba. Então, foi nessa linha aí. Entendi. Hoje você não teve nenhuma sequela. Não tem mais nenhuma sequela. Relacionado ao tumor, a cirurgia do tumor propriamente dita, não. Às vezes eu sinto dor de cabeça, mas agora a dor de cabeça todo mundo sente, né? Então, o que eu tenho não é relacionado ao tumor, especificamente, mas é mais, eu até coloquei no texto lá, porque eu saí de alta depois da cirurgia 2 semanas depois, só que mal sabia eu que eu ia ter que voltar mais 2 vezes para o hospital para fazer mais outras 2 cirurgias, porque teve complicações aqui, né, na cicatriz, gerou uns focozinhos lá de infecção e a gente teve que operar para tirar. Então, passei por mais 2 procedimentos, um que foi só uma lavagem mais superficial para ver se conseguia raspar os caras de fora, só que teve um pedaço lá que insistiu, aí a outra cirurgia que eu fiz em maio, ela foi um pouquinho mais invasiva, que eu tive que tirar um pedaço do crânio e jogar fora, porque a infecção já estava toda alojada lá, e aí eu tirei, e não dava para colocar de volta, né, porque já estava todo infeccionado lá. E eu ainda tô sem esse pedaço do crânio aqui, mas não está gerando restrições mirabolantes. Eu tenho que tomar cuidado com colisões físicas, sei lá, ficar de cabeça para baixo, coisa que eu estou terminantemente proibido de fazer. Mas nada que limite tanto a minha vida, tanto que o meu maior nervosismo era se podia dar algum problema com a voar de avião, diferença de pressão e tal, o negócio tá aqui mais exposto, vai saber o que pode acontecer. Mas tá tranquilo. Então, não é exatamente uma sequela, né? Mas é um efeito da saga, digamos assim. E aí eu devo fechar isso aqui em abril, mês que vem. Então, é um negócio que chamam de reconstrução craniana, então vai reconstruir essa parte aqui do osso e vai voltar tudo ao normal. Então, e a gente está sempre monitorando como que tá o que sobrou do tumor lá dentro. É bom lembrar que ele é benigno, né? Então essa parte aí é de extrema importância. E ele está super controlado. A regiãozinha lá ficou. Aí as pessoas podem perguntar, mas por que não tirou tudo, né? Porque o resto ele ficou numa região que era bem mais invasiva do que o tanto que deu para tirar. E aqueles riscos que eu tinha já lá no início, de coisa de memória, movimentação do corpo e tal, elas são bem mais agravadas na região do que sobrou lá. Então, o doutor optou por deixar lá e agora está, de novo, ele está super controlado. E ele, inclusive, me deu a abertura para escolher, caso eu quisesse tirar o resto, mas aí eu pensei, no início eu até pensei, mas depois eu fui conversando com o pessoal e que a gente pensa, cara, o Dr. Flávio já é um neurocirurgião, fala pra caramba, ele também é um cara super ousado e ele parou no lugar ali. Então, se ele parou ali, vamos manter o baile e de novo, tá super controlado lá, então a gente fez a ressonância de controle 6 meses depois e continuou do mesmo jeito, então o meu organismo conseguiu
lidar bem com ele e eu tô tranquilo. Assim, não tive nenhuma sequela química, neurológica, graças a Deus, então deu tudo certo. Motora, tudo funcionando bem, consigo voltar à minha vida normal e é isso aí. Tô aqui para compartilhar a história, outra coisa legal que dá pra fazer e é bem nessa linha. Que incrível, Sombra. Cara, é inspirador ouvir toda essa história, ver como que você encarou isso, ver como que você conseguiu modelar cada ambiente, a sua rotina para poder realmente estar empenhado em melhorar e não aproveitar dessa situação para entregar a toalha, para, enfim, para desistir, né? E tendo isso em mente, ainda mais com a quantidade de pessoas que a gente fala que estão numa situação de vestibular, de preparação e de estudos, e que acham, têm em mente que essa é a pior fase da etapa da vida delas, que elas não vão conseguir, que é muita pressão para elas, que é extremamente difícil estudar num nível intenso, e que acabam não tendo uma rotina, ou elas acabam mais judiando de si mesmas do que tendo uma rotina saudável e que leva à aprovação. E agora você descobriu um novo limite, né, para a dificuldade, tendo uma doença tão séria e sendo tão novo, tão jovem. Que recado, então, você deixaria para essas pessoas que estão em fase de estudo e acham que não vão conseguir o que sonham e acham que a maior dificuldade delas é conseguir estudar nesse momento? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que buscar ter uma boa motivação, né, para seguir em frente, seguir no objetivo. Inclusive, eu vi um podcast ontem, inclusive, do Sócios Podcast, que fala sobre como funciona o cérebro. Então, essa questão da motivação, você está com um objetivo bem claro, quimicamente te ajuda a absorver melhor informação daquilo que você está fazendo que leva bem para aquele objetivo. Então, isso te deixa ficar mais focado nos estudos, ter uma disciplina um pouco melhor e ir atrás de ter uma rotina, né, bem estabelecida, faz parte, e buscar, de certa forma, acreditar que aquilo vai dar certo. Se tiver um pouco mais de dificuldade, dá para buscar apoio também, ter o apoio faz parte, então a gente não tem que ser... a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda também quando a gente tem dificuldade. Então, eu já disse aqui que todo o apoio aqui que eu recebi fez uma diferença danada. Então, eu acho que também viver um pouco, mesmo dentro dessa rotina pesada aí de estudos, também ajuda muito. Às vezes a gente fica tão focado ali, tão bitolado constantemente, só acorda, come, estuda e depois vai dormir. Então, eu acho que tem que ter algo nesse meio aí para a gente poder arejar mais a cabeça, inclusive quando a gente dá uma paradinha naquele frenesi todo e dá uma respirada, a gente pode voltar muito mais focado. Então, se dar ao luxo, né, de desopilar um pouquinho, de descontrair um pouco. Quando eu estava estudando para o vestibular, inclusive, eu busquei nunca abrir mão da minha vida pessoal, das minhas interações sociais. Então, eu estava sempre buscando aproveitar ali na medida do possível, tendo aquela disciplina, né? Tendo a noção dos momentos de disciplina e dos momentos de descontração. Então, buscar um pouco o autoconhecimento, né, também, que foi algo que eu exercitei muito quando eu estava aqui no hospital, e até antes e depois que eu faço isso através de um diário que eu escrevo todo dia. Eu escrevo todo dia nele, e ele ajuda bastante, porque ele também é uma autoterapia. Então, a gente consegue concretizar as ideias e colocar as ideias que a gente está sentindo no mundo físico, né, no papel, a gente chegar aquelas ideias também
ajuda bastante a gente entender como é que a gente está, como é que a gente pode adaptar, como é que a gente está para o objetivo que a gente quer alcançar. Dá tempo ao tempo? Organizar, né? Sim. É isso. Organizar e Organizar tudo. o raciocínio. Isso, organizar o raciocínio. Quando você coloca as coisas no papel, te ajuda a visualizar muito como que está a sua cabeça, né? Conseguir visualizar a cabeça no mundo físico lá te ajuda a ajustar vários pontinhos. Inclusive, um parênteses aleatório aqui, quando eu estava lá no hospital, uma das coisas que eu fiz, eu estava um dia lá, eu peguei meu celular, comecei a olhar os aplicativos, eu olhei, cara, isso aqui tá uma bagunça. Porque, tipo, era aplicativo de um lado para o outro, tipo, um aplicativo do banco numa ponta, aí outra coisa de finanças lá do outro lado, aí coisa de mídia, tudo espalhado, assim, aí coisa de organização também, coisa que tinha que ficar pesquisando, pensando, cara, vamos organizar isso aqui. E aí eu comecei a criar umas pastinhas, comecei a organizar tudo, e, cara, isso deu uma leveza. Eu senti como se eu estivesse limpando a minha mente ali, sabe? Então, Uhum. é um jeito diferente de ver como que se organizar todas as suas coisas ajudam. Até o celular deu um efeito psicológico bacana. E ter essa disciplina da organização, do autoconhecimento, buscar fazer exercício também, isso também é importante pra caramba. Então, aquele negócio Uhum. que fala do mente insana, corpo insano, vice-versa, versa-vice, faz muito sentido também. Os hormônios que a gente consegue quando a gente está fazendo exercício ajuda pra caramba na nossa disposição, no nosso funcionamento, metabolismo, tudo. Uhum. Então, também ajuda e é de suma importância. Então, buscar uma boa alimentação mental também, né? Tá lendo uns livros bacanas, um Suma Cash aqui da vida. Então, É isso daí. Mandou muito. tem muito aprendizado bacana. Eu tinha um livro que eu lia todo dia lá no hospital, vez ou outra eu volto para ele também, que é um livro chamado Jogo da Felicidade, que é da Bruna Lombardi, que basicamente é um livro cheio de frasezinhas de reflexão, só que ela meio que constrói uma jornada tem vários capítulos nessa jornada, tem sonho, chamado, semente, amigo, mestre, tempestades, frutos, então tem várias etapas da jornada, que ela considera que é a jornada de uma vida inteira, mas são jornadas que se repetem também com o tempo, e sempre quando eu começava o dia, eu lia algumas frasezinhas dela. Então, eu até abri aqui, tem uma aqui, por exemplo, cuide das grandes e pequenas coisas com a mesma importância. Qualquer pequena luz pode ser uma festa e iluminar a vida. Preste atenção nos pequenos milagres e os grandes virão. Então, tem várias frasezinhas muito bacanas que Uhum. ajuda a gente também a pensar, a refletir, a entender mais como o mundo funciona, entender mais como a gente funciona. Então, essas coisas, principalmente nos primeiros momentos do dia, também ajudam pra caramba. E sempre buscando a disciplina, ir se organizando, dá tempo ao tempo, né, vai no seu ritmo, não extrapole muito os seus limites, tenha noção dos seus limites, vai enfrentando um pouco também que faz parte, a gente atua um pouco ali no limite, então a gente vai elevando um pouco o limite, né, com o tempo, conforme a gente vai explorando ali naquela região próxima, mas não extrapolar muito, e ir se organizando, indo aos poucos, pedindo ajuda, se organizando, e é bem nessa linha. Alimentação mental, acreditar que vai dar certo. Então, para quem estiver estudando aí, ralando, para qualquer coisa que seja, então, dou minha bênção aqui, eu também acredito que vai dar certo. Então, eu alimento isso aí. Então, é bem nessa linha. Então, acreditem que vocês vão conseguir e vão atrás disso com foco, disciplina, autoconhecimento, saúde. E nessa linha aí, a gente vai todo mundo crescendo junto. Que maravilha. Sombra, cara, queria agradecer você, agradecer seu tempo, a disponibilidade de compartilhar a sua história, de compartilhar itens tão pessoais que você compartilhou com a gente hoje.
E eu tenho certeza que vai acabar ajudando, direto ou indiretamente, várias pessoas que vão te conhecer e ver que você conseguiu lidar, e a forma que você conseguiu lidar com seus problemas, que vão inspirar elas a lidarem com os delas também. Amém. Muito obrigado, fico muito feliz por ter essa oportunidade aqui, como eu disse ali, um pouco ali no meio. Eu quero muito disseminar essa história o máximo possível. Eu acho que é um dos legados legais que eu posso deixar no mundo aqui. Então, cada um vai ter o seu legado aqui. Eu acho que a gente vive para deixar uma marquinha legal no mundo. Então, eu fico muito feliz por compartilhar essa história, muito feliz com a oportunidade. Muito sucesso aí ao SumaCast, a iniciativa aí é fantástica, acho que é Valeu, muito obrigado bacana, demais. E onde que o pessoal muito consegue massa, te curti pra encontrar? caramba. Tem o meu Instagram, né, dá pra me seguir um pouquinho na história, lá é Mateus.sombra, sem H, bom lembrar, que é o Mateus do jeito certo. Tem no meu LinkedIn também, tem o link aí do artigo que eu escrevi lá no LinkedIn, acho que dá para colocar na descrição aqui também. Boa. E tem o meu e-mail, que é coisa eu posso colocar aqui também. Se quiser entrar em contato aí para qualquer coisa, qualquer dúvida, que é só bater papo, como lidar com as coisas da vida aí, qualquer coisa, entender como que a vida funciona, como é que foi o resto da minha trajetória, estamos aí também. Pode entrar em contato comigo aí sem problema. E é bem nessa linha aí. Show de bola, Matheus. Obrigadão. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, acompanhando mais esse episódio. E é isso. Chegamos ao fim do SumaCast, episódio 5. Até mais, galera. Obrigadão, pessoal.